Você já, assim, teve medo do dentista? Sabe aquele botãozinho do fazendo aquele barulhinho? Quem nunca teve medo, não é mesmo? Mas esse sofrimento pode estar com os dias contados, hein? A novidade agora é usar uma técnica milenar chinesa para ajudar a relaxar. Veja na reportagem do Daniel Fabres. Medo de ir ao dentista. Você tem? O medo é uma das coisas que a gente mais tem. Sentado nessa cadeira aqui, é quase um pavor, né? Da maquininha, do barulho, do ronco, tudo que dá aqui. Ah, é terrível. Aquele barulhinho no ouvido da gente, né? Não é fácil. Mas estes problemas podem estar perto do fim. Métodos milenares, como a acupuntura, têm contribuído muito para diminuir a dor nos tratamentos odontológicos. A técnica tem efeito anti-inflamatório, analgésico e acelera a cicatrização dos tecidos e pode ser aplicada 20 minutos antes de uma cirurgia, por exemplo, ou até mesmo no pós-operatório. A gente faz tratamento das dores por excelência, né, na região orofacial, as dores de ATM, da articulação, do bruxismo. A gente tem um efeito muito grande na questão da analgesia. O paciente tem um pouco menos de inflamação e, consequentemente, tem menos edema e tem menos dor do que quando a cirurgia é realizada sem esse procedimento antes. Natiele tem pavor de ir ao dentista, mas dessas agulhas ela não tem medo. Pelo contrário, aliviam a tensão para a retirada de um siso. Além disso, a dentista habilitada em acupuntura aplica sementes de mostarda em pontos da orelha, uma técnica também chinesa, que dá uma maior sensação de tranquilidade. Agora eu estou bem mais relaxada, né? Dá pra gente descansar, mudar um pouco o nosso pensamento, abstrair, e agora eu acho que eu estou preparada para encarar esse tratamento. A tecnologia avançada também é responsável por deixar os pacientes mais à vontade, longe do medo. Um tratamento que poderia levar semanas pode ser concluído em um dia. É o caso de Antônio. Ele quebrou o dente. A dentista dele nem precisou fazer o molde. O scanner faz a leitura do dente e dos tecidos do paciente. Por meio do computador, a imagem é aumentada, facilitando o trabalho. Depois, esse equipamento, chamado de fresadora, faz o resto. Em apenas 7 minutinhos, o dente está pronto. É menos invasivo, todo tipo de tratamento é menos invasivo. Você não precisa cortar muito o dente, você faz na realidade, antigamente você falava em faceta de porcelana, hoje a gente fala em lente de contato, porque o que você coloca em cima é uma lâmina mesmo de porcelana, então você não tem que ser invasiva, cortar bastante dente. Com tantas tecnologias e tratamentos, medo é coisa do passado. Eu tive medo de dentista a vida inteira, tive que usar dos trabalhos de dentista há muito tempo e para mim sempre foi complicado. Agora me parece que a gente tem uma solução aí muito boa. Olha só, e além de ajudar a relaxar no dentista, a acupuntura também vem sendo usada em situações inusitadas. Tem até tratamento para ajudar a eliminar estresse em cachorrinho de estimação. A acupuntura, gente, é uma técnica milenar chinesa, reconhecida desde 1985 pelo Conselho Federal de Medicina e desde 1998 também é reconhecida pela Associação Brasileira de Medicina. Para saber detalhes, a gente convidou aqui, então, a Daniela Furst, que é acupunturista em animais, e o Luiz Cláudio Moreira, que faz acupuntura em gente. Gente, muitíssimo obrigada aos dois. É um prazer. Não dói, não? Eu vi a mocinha ali, a nossa personagem, com as agulhinhas todas espetadinhas e não dói na primeira picadinha, não? Na verdade, a picadinha é uma picadinha de agulha. Então, a gente não pode falar que não dói. Né? Então, dói um pouquinho, menos do que a gente imagina, que é o que normalmente a gente fala com o paciente. Né? E é novo essa história de estar usando em bichinho de estimação? Não, os chineses já usavam. É novo para a gente, né, que não conhece isso. Na verdade, no Ocidente, essa técnica vem sendo utilizada há mais de 100 anos, com publicações científicas comprovadas, o efeito comprovado. Mas, assim, desde a época que se utilizava 4.000 anos atrás, nos humanos, já se utilizava também em animais. Nos seres humanos, a gente tem umas imagens, vamos mostrar? Luiz me explica, são pontos, né? São meridianos, tem uns pontos específicos para a gente pôr as agulhinhas, isso? Exatamente. E nos animais a mesma coisa? Exatamente. Temos os meridianos, os canais. Aí nos animais, esse seria, por exemplo, no homem também vai ter um meridiano aí mais ou menos no centro da cabeça? Exatamente. No desenvolvimento da acupuntura, né, ao longo desses 4.000 anos, 5.000 anos, algumas literaturas dizem, o que os chineses foram fazendo foram comparativos. Né? Então, o ser humano servia de base, né, para o início desses estudos e logo em seguida eles começavam a aplicar também em animais, né, utilizando sempre a comparação. Então, os mesmos pontos que existem no homem, a gente vai ter representatividade no animal. As agulhas são as mesmas, não? São as mesmas. As mesmas.
Mas são várias, né? Tem uma também que é ligada numa bateriazinha, não tem? Isso, na verdade, as agulhas basicamente são as mesmas. Se quiser abrir, pode ficar à vontade. Essas são para Deixa eu pegar uma maiorzinha, que dá para a gente explicar melhor. Para a gente poder visualizar. Tem a bem miudinha, tem uma maiorzinha. Isso, tem vários tamanhos. Depende do ponto? Vários modelos, isso. Depende do tamanho da técnica que eu vou aplicar. Né? No cachorrinho também? No cachorrinho maiores, a gente define mais pelo porte do animalzinho. Por exemplo, no caso de um cachorro, um pincherzinho ou um cão, um cavalo, que a gente utilizaria uma agulha bem maior, né? É bem Mas são as mesmas. Olha só, tem gente que faz cirurgia, né, com anestésico e funciona realmente, né? Reduz bastante a dose do anestésico. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um tipo de alergia a determinado anestésico, pode tentar reduzir a dose, ou então até utilizar a eletroacupuntura, que é aquele que tem os eletrodozinhos, para reduzir mesmo, ou até se abster de algum anestésico, dependendo da técnica. Luiz, além do estresse, pode ser outras coisas podem ser tratadas também, né? Sim. Normalmente por a gente exemplo, indica acupuntura para a maior parte das alterações funcionais, né? Então, alterações que normalmente o paciente utilizaria de medicação, né, como no caso da dor, no caso de algumas inflamações, né, a gente pode estar entrando com acupuntura no local, né, para poder substituir esse tipo de medicação. Mas, por exemplo, reumatismo, tem outras coisas que podem ser tratadas? Sim, exatamente. E uma coisa interessante, né, que para essa parte da dor, da inflamação, a acupuntura já é bem conhecida, né? Agora, trata muito bem alterações menstruais, por exemplo. Né? Então, TPM. A mulher, a TPM, as dores durante, né, a menstruação ou antes da menstruação, alterações gastrointestinais de uma maneira, né, assim, bem abrangente, né, o famoso intestino preso, né, aquela coisa, aquele desconforto. E, gente, é importante dizer que assim, não é terapia alternativa, é medicina, é comprovado, reconhecido, né, pelo Conselho de Medicina no Brasil, né? Então, assim, porque por muito tempo a acupuntura foi vista como uma terapia alternativa e não é bem assim. Sim, na verdade, até um pouco pela história da chegada da acupuntura no Brasil, né? Ela chegou com a imigração dos orientais e ficou muito restrita ali naquele universo, né? Então, o contato do ocidental, do brasileiro, principalmente com essa cultura, foi sendo ao longo da abertura desses povos também para a gente. Então, chegou realmente como uma terapia meio à parte, meio estranha, esquisita às vezes, né? Mas foi ganhando espaço, né, com as publicações científicas principalmente, né, e mostrando que é uma técnica muito eficaz, que tem indicações muito bem, né, determinadas e que pode substituir, sim, em alguns casos, a terapêutica convencional, né? E no caso dos cachorrinhos, eu disse do estresse, que eu já fiquei sabendo, até a homeopatia agora eles estão usando para o cachorrinho. Pode fazer em gatinho também? Quais são as aplicações? Em gatinhos, geralmente a gente utiliza mais o laser por causa do medo das agulhas. Eles são animais um pouco mais estressados. Mas tem gatinho que você coloca a agulhinha e chega a dormir na sessão. Então, depende muito do paciente, depende muito do temperamento. Mas para qualquer tipo de patologia, a gente tem utilizações fantásticas. Por exemplo, além da acalmar, o cachorro está latindo demais, a acupuntura nele, né? Ajuda bastante. Mas outros tratamentos também? O carro-chefe da acupuntura, como o Luiz havia comentado, né? Questão de dores. E a gente utiliza demais em discopatias, que são problemas neurológicos, que muitas vezes levam a paresias ou paralisia, o animalzinho deixa de andar. Muitas vezes, assim, artrite, desenganados, artrose, essas coisas também? Artrite, artrose. Muitas vezes, animais desenganados pelo tratamento convencional, que poderiam ter sido sacrificados, a gente tenta, em média, uma média de 10 a 30 sessões, a gente já consegue restabelecer a movimentação. Essas agulhas são descartáveis, isso é importante falar, porque vai picar a pessoa, né? Tem sangue envolvido, quer dizer, então tem que ser a agulha individual, elas são descartáveis? Isso, na verdade as agulhas cada um individuais a gente já não trabalha mais, já não é uma recomendação há um bom tempo, né? Então todas as agulhas elas são descartáveis, né? Então no consultório do acupunturista, né, você vai observar lá um dispositivozinho para descarte dessas agulhas. E hoje em dia, a tecnologia de produção dessas agulhas, ela já é feita exatamente para poder ser utilizada 1, 2 vezes, de preferência na mesma sessão, e logo em seguida descartada. E tem que ter muito cuidado, gente, tem que ser aplicado com pessoas que entendam da técnica, né? E que sejam profissionais da área, ou de medicina, ou de fisioterapia, né? Ou veterinária, né? Como é o seu caso. Vamos deixar o telefone de contato? Quem quiser saber mais informações, quem quiser entrar em contato. Bom, gente, quem quiser entrar em contato e quiser fazer um tratamento mesmo de casos de cães e gatos, o telefone é 3486-0948. 3486-0948. Luiz? A gente atende num ambulatório mais social, né? Eu acho que é legal deixar também essa possibilidade para a população que muitas vezes acha que a acupuntura ainda é uma técnica cara, né? Então, a acupuntura hoje já é muito mais popular. Lá no 3297-7900.
32 97 7960. Muitíssimo obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, super bacana. Obrigada.